Paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Quero parabenizar essa igreja linda pelos 87 anos, que o Senhor tem derramado graça e seu favor sobre essa igreja, sobre cada pessoa. E é tão bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nós estivemos aqui acho que foi no Encontro com Deus a última vez. Nós estivemos com vocês. Foi um tempo muito precioso. Quem aqui já fez encontro com Deus? Faz assim. A grande maioria, né? Quem ainda não fez, pode esperar que está já chegando de novo, né? Em nome de Jesus. O encontro é? Amém. Gente, eu quero honrar também a vida da nossa liderança, pastor Marcos e pastora Cristiane, são meus discipuladores. A vida da minha esposa também, que está comigo. E como é bom, né, ter uma liderança, como é bom poder andar com pessoas que são amigos de Deus, são íntimos do Senhor. Isso nos dá muita segurança. E como é bom saber que essa igreja tem uma liderança tão séria e tão apaixonada pelo Senhor. Cada vez que eu venho aqui, eu fico mais impressionado com o que Deus tem feito em Serra Talhada. E isso é só o começo. Nós cremos que Serra Talhada vai ser alcançada para a glória de Jesus. E essa igreja vai fazer parte dessa história. Já está fazendo. Mas coisas maiores ainda vão acontecer aqui nessa terra. Amém? Nós cremos que o rio de Deus vai invadir esse lugar e toda essa terra vai ser encharcada pela presença de Deus. Nós não temos dúvida disso. E eu tenho ouvido muito do que Deus já tem feito aqui na vida de vocês, nesses últimos tempos, especialmente, né? Esses últimos anos, o que Deus tem feito na vida dessa igreja. Nós somos testemunhas disso. Eu estive aqui, acho que 2014, 2015, um café do MDA, não lembro qual foi o primeiro, né? 2014, pastor Marcos? 2015, né? Então, a gente esteve aqui, conhecemos pela primeira vez essa igreja, né? E como vocês têm crescido, como vocês têm progredido, e eu realmente louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, amém? Cada pessoa que está servindo aqui na igreja, nos ministérios, né, servindo em cada uma das áreas aqui de voluntariado, vocês têm contribuído para o reino de Deus, vocês têm sido fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento, para as vidas que estão chegando, serem amadas, serem consolidadas, serem aqui abraçadas. Isso faz parte de um time, não é só um pastor, não é só uma pastora, não é só a vida, né, dos líderes de célula ou supervisores, mas é todos juntos que fazem realmente com que o evangelho do Senhor ele possa expandir. E isso eu tenho visto assim com muita alegria. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que o Senhor colocou em meu coração para falar hoje, nessa noite, sobre os benefícios da intimidade com Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus? Eu sei que vocês têm buscado muito o Espírito Santo nesses últimos tempos, né? Tem sido lindo ver e ouvir as maravilhas do Senhor a cada encontro, a cada conferência, a cada momento aqui, né, de culto, de adoração. Nós temos visto quanto Deus tem realmente agido no meio da igreja, no meio da congregação. Mas isso é só uma demonstração de um pouquinho do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se entrega, na vida de um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que está disponível para ser usado pelo Espírito Santo, amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo, quando ele veio com uma missão, ele veio para trazer para a igreja, de fato, para os discípulos de Jesus naquela época, o conhecimento pleno, para que eles fossem inundados pelo próprio Deus dentro deles. E a primeira coisa, quando eles estão orando e buscando ao Senhor em Jerusalém, quando o Espírito Santo vem, dá a eles um momento maravilhoso que eles tiveram. Isso é muito gostoso, estar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, ser quebrantado, chorar. É gostoso ou não, irmãos? É maravilhoso sentir o Espírito Santo, sim ou não? Mas o Espírito Santo, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão: usar a igreja para as obras maiores, amém? Quantos querem fazer obras maiores?
Então o Espírito Santo veio para que nós pudéssemos ser parceiros dele. Ele veio para continuar a missão dentro de nós, e agora a igreja, ela precisa avançar. Então quando Pedro e os outros apóstolos, outros irmãos, cerca de 120 que estavam no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, em seguida eles saem para fora, e Pedro começa a anunciar a palavra com autoridade, com intrepidez, com poder, com milagres, com sinais e maravilhas. Então a igreja, ela precisa entender o seu papel. É muito gostoso estar aqui dentro, né? E são 87 anos que vocês estão celebrando, mas eu sinto que o Espírito Santo não está apenas convidando essa igreja, mas a igreja brasileira para um tempo de se posicionar na autoridade do Espírito, para quebrar, para destruir as astutas ciladas de Satanás. Satanás tem invadido a sociedade com filosofias vãs, com entendimentos humanistas. Satanás tem colocado princípios, né, no meio da sociedade, onde estão destruindo a palavra de Deus. E a igreja, mais do que nunca, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, para ir para fora e pregar o Evangelho, para ir para as universidades, para as escolas, no trabalho e pregar o Evangelho. Aqui é o quartel-general, amém? Aqui a gente é treinado, aqui a gente recebe a palavra de ensino, aqui a gente se fortalece uns aos outros, a gente ora uns pelos outros. Isso é maravilhoso demais. Mas eu sinto que o Espírito Santo não só quer isso. Aqui é como lá no cenáculo, nós devemos buscar a Deus em congregação, orar, buscar o Espírito Santo, mas uma vez cheios do Espírito Santo, nós precisamos fazer obras maiores. Então o Senhor está nos chamando como igreja, e há o benefício para isso. Existem benefícios para quem busca a Deus, porque Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Quando nos enchemos da presença do Senhor, nós não estamos gastando ou estragando, melhor dizendo, a nossa vida. Não é perda de tempo buscar a Deus. Não é perda de tempo orar, jejuar. Não é perda de tempo servir a casa do Senhor, servir aos santos. Não é perda de tempo pregar o Evangelho. Nunca foi. Pelo contrário, é a missão mais nobre que um homem ou uma mulher pode entender nessa terra. É servir ao Senhor com alegria. Amém? Então a intimidade com Deus resulta em ouvir e discernir os propósitos eternos. Existem propósitos eternos para a igreja, mas para que a gente entenda esses propósitos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender o que o Espírito Santo está falando à igreja. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele se relaciona e ele fala. Quantos creem nisso? Amém? Então nós precisamos entender o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está falando à igreja. Lá em Mateus no capítulo 6, versos 5 e 6, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Diga comigo, existe uma recompensa para quem busca a Deus. Então olha o que eu tinha dito antes, não é em vão buscar, não é estragar a vida buscar a Deus e se dedicar a Deus. Existe uma recompensa, e a recompensa que Jesus fala aqui é muito maior e melhor do que a recompensa humana. Porque muitas vezes nós estamos buscando o reconhecimento dos homens, elogios dos homens, queremos que o nosso líder nos reconheça, queremos que o nosso líder nos dê elogios, queremos ser promovidos no trabalho, queremos ter uma boa remuneração. Essas coisas são muito legais e muito boas, mas existe uma coisa que é superior a essa, é a recompensa que vem do alto, é a recompensa que o Senhor tem para nós. Eu quero essa recompensa. Eu quero buscar essa recompensa, porque ela não se compara às coisas dessa terra. É aquilo que o Senhor sabe e vê que eu necessito.
São coisas de detalhes em nossa vida que faz toda a diferença. O Senhor vê. Então, quando nós servimos a Ele, buscamos a Ele, existe uma recompensa. Então, existe benefícios para a intimidade com Deus. Eu escrevi uma frase, essa frase é minha, se você quiser anotar, diz: quando você entra no seu quarto e fecha a porta para falar com Deus, você entra na sala de aula da escola do céu e passa a ser ensinado pelo professor Espírito Santo. Quantos querem ter esse professor? Eu vou repetir aqui para vocês. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta para falar com Deus, você entra na sala de aula da escola do céu e passa a ser ensinado pelo professor Espírito Santo. Amém, meus queridos? O professor Espírito Santo. Agora, como ter orações respondidas se eu não tenho ouvidos para ouvir? Porque como que eu vou saber que Deus está me respondendo? Porque tem gente dizendo assim: Deus não está falando comigo. Mas o problema não é Deus. Você concorda comigo que o problema não é Ele? Sim? Concorda? Não é Ele o problema. O problema é que muitas vezes nós não estamos com os nossos ouvidos preparados. Nós não estamos nos capacitando para ouvir a voz de Deus. Então, seria a mesma coisa que você mandar uma mensagem para alguém e o telefone descarregar. Imagina a situação. Você agora quer falar e quer ter uma resposta. Você precisa fazer algo, tomar uma decisão. Você precisa de uma resposta de alguém. Aí você manda a mensagem: fulano, eu preciso dessa resposta agora porque eu vou tomar uma decisão. Telefone paybuff, descarrega. A gente fica como? Angustiados. E agora? O que eu faço? Eu dependo disso. Muitas vezes a gente está assim com Deus. A nossa vida está descarregada. A gente ora e diz: Senhor, eu estou nesse problema, eu estou com essa aflição, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei se vou, não sei se fico, não sei o que fazer. Mas eu estou com a minha bateria descarregada, porque eu só oro quando eu tenho uma necessidade. Eu só busco a Deus quando eu estou em aperto, em apuros. Tem gente que faz isso, aqui não. Lá em Caruaru tem um bocado fazendo isso. Só está buscando a Deus na hora que está passando pela prova. Só está buscando a Deus na hora da dificuldade financeira. O casamento está por um fio, aí vai buscar a Deus. A bateria está descarregada. Muitas vezes não escuta a voz de Deus porque não cultiva a intimidade com Ele. Então a intimidade ela é gerada por meio de um nível de relacionamento com o Espírito Santo. Isso significa dizer a bateria cheia. Quando você cultiva um nível de intimidade com o Espírito Santo, sua bateria espiritual ela vai sendo recarregada e você vai ficando cheio e pleno do Espírito. Amém, irmãos? Então quanto mais oração, quanto mais busca, mais unção, mais poder, mais intimidade, mais sabedoria. E o principal de tudo, e que deve ficar bem claro para cada um de nós, é que Deus ama os seus filhos e que a sua vontade ela é boa, é agradável e é perfeita. E Ele, o nosso Pai Celestial, sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Então, irmãos, Ele sabe, mas nós precisamos ouvi-lo para saber qual é o próximo passo. Nós precisamos ouvir. Você concorda que precisa ouvir para tomar decisões? Quantos já quebraram a cara porque tomaram decisões precipitadas aqui? Eu já muitas vezes. E nós precisamos aprender com nossos erros. É bom aprender com os erros dos outros, mas cá para nós, a gente já errou muito, sim ou não? Então nós precisamos olhar para trás, não ficar lá atrás, numa síndrome depressiva, olhando para o passado, mas nós precisamos olhar para trás e dizer: eu errei, eu fiz isso, volto no meu coração, com a autoanálise do meu coração, lembrando das vezes que eu falhei, errei, tomei decisões sem consultar o Senhor, e agora eu preciso tomar novas posturas, ter novas posturas. Interessante que ainda no capítulo 6 de Mateus, versos 31 e 32, o Senhor diz: portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe qual é o próximo passo e o próximo nível, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, buscá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Ou seja, antes de tomar decisões, antes de tomar tomar uma postura, ter uma postura, precisamos consultar o Senhor. Em Jeremias 29, 11 ao 13, eu amo essa passagem bíblica. O Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Olha só, ele está dizendo: eu conheço vocês, eu tenho plano para vocês, eu conheço o fim da vida de vocês, mas vocês precisam orar, vocês precisam clamar a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. De que, irmãos? Está aqui o texto. De todo coração. Quando me procurarem de todo o coração. Diga: eu preciso procurar em primeiro lugar, de todo o coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 13. Este capítulo foi do meu devocional hoje. E vamos ler os 4 primeiros versículos do texto sagrado. Atos capítulo 13, de 1 a 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Diga assim para o seu irmão, diga assim: meu irmão, não é que o Espírito Santo fala mesmo, né? Olha ele dizendo, ele falando aqui: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, olha só, enviados pelo Espírito Santo. E aí o texto continua, né? Desceram a Seleucia e navegaram até Chipre. Mas olha que interessante, eles estavam fazendo o que antes? Diga: buscando. Olha só, eles estavam em primeiro lugar, eles estavam valorizando a primeira parte, a melhor parte. Eles estavam buscando ao Senhor de coração, jejuando e orando. Talvez eles não tivessem pretensões ali, eles estavam ali porque eles amavam ao Senhor, porque amavam estar gastando o tempo na presença de Deus, ou melhor dizendo, investindo tempo na presença de Deus. Eles estavam ali orando, buscando, e aí o Espírito Santo disse: eu tenho liberdade nesse lugar. O Espírito Santo disse assim: agora eu vou fazer coisas grandiosas por meio destes que estão me buscando. E o Espírito Santo veio e falou por meio da profecia, e disse: me separem Barnabé e Saulo, eu preciso fazer obras maiores através deles. Irmãos, quando nós jejuamos e oramos, o Espírito Santo fala, ele dá direção clara, e aí nós vamos começar a desfrutar dos benefícios da presença. Porque muita gente vive angustiada, ansiosa. Meu Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Porque o Senhor fala com todo mundo menos comigo. Meu Deus, qual é o meu chamado? Todo mundo diz que tem chamado, que Deus falou, por que eu não sei de nada? Quando nós buscamos a Deus, sem pretensões, sem ser porque eu quero algo em troca, quando nós buscamos a Deus simplesmente por quem Ele é, simplesmente porque Ele é belo, simplesmente porque Ele é grande, simplesmente porque Ele me amou, aí sim, nós vamos começar a ouvir direções claras do Espírito Santo. Que existem pessoas que querem buscar a Deus para serem usadas por Deus, e não está errado
Claro, não está errado, em certo sentido. Mas às vezes existe um egoísmo no coração de muitos, que só busca a Deus para ver se tem poder, para ver se faz alguma coisa grande. Nós devemos buscar a Deus por quem Ele é. Ele é belo, Ele é maravilhoso. E aqui a gente pode perceber claramente o Espírito Santo dizendo o que fazer e para onde ir. Irmãos, que coisa tão linda. Eu não sei vocês, mas eu fico perplexo. Eu leio Atos dos Apóstolos e cada vez mais eu me apaixono pelo Espírito Santo, porque a gente vai ver como que o Espírito Santo fala de forma clara. Irmãos, lá no capítulo 9, quando Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, porque Saulo e Paulo é a mesma pessoa, vocês sabem, né? É o mesmo homem, né? Um nome judeu e um nome romano. Então, Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor, e que ele fica cego, o Espírito Santo fala com outro homem, Ananias, e dá a ele o endereço, diz qual é o nome da rua, diz qual é a casa, diz quem mora naquela casa, e manda procurar esse homem que está cego, que é Saulo. O Espírito Santo fala com aquele homem lá, e ele diz: mas Senhor, ele está perseguindo. Ele diz: eu tenho uma obra para fazer na vida dele, eu tenho obras maiores, eu quero usar ele. Então o Espírito Santo, ele é muito claro para quem busca o Senhor. O que Ananias estava fazendo antes do Espírito falar com ele? Orando, buscando ao Senhor. O texto diz: enquanto adoravam ao Senhor, o Espírito Santo falou. Ainda em Mateus, voltando lá para Mateus 6, a gente vê na oração modelo, a oração do Pai Nosso, versos 9 e 10, diz a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Então a nossa vida com Deus, a nossa busca por Deus, não deve ser para fazer a nossa vontade. Porque tem gente só buscando a Deus porque quer ter um emprego melhor, buscando a Deus só porque quer ver os filhos mudar. Irmãos, não é errado orar e interceder pela família, pelos filhos, por um emprego. Você entende isso? Não é errado. Mas não podemos fazer da nossa vida com Deus apenas uma vida de consumismo. Buscar a Deus só porque eu preciso de algo. Aí é errado. Mas buscar a Deus, entendendo quem Ele é, entendendo que a vontade dEle é melhor. Por isso Jesus ensina na oração modelo, dizendo: seja feita a tua vontade. É assim que nós devemos buscar a Deus. E eu quero rapidamente falar 4 benefícios aqui, porque meu tempo já está acabando, aleluia. Eu acho que é isso, né? É? É só para você. 4 benefícios que eu quero compartilhar com vocês aqui, da intimidade com o Espírito Santo, da intimidade com Deus, como você queira. Primeiro lugar, eu coloquei aqui: intimidade gera confiança e dependência. Diga assim: intimidade gera confiança e gera dependência. Quando nós nos tornamos íntimos do Espírito Santo, sabe uma coisa que a gente escuta muito falar nessa geração, chamada ansiedade, que é o acúmulo do futuro, né? As pessoas estão tão preocupadas com o futuro e tem gerado tantos problemas psicológicos, emocionais. Quando nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, nós cultivamos a intimidade com o Espírito Santo, o nosso nível de confiança aumenta. Nós passamos a não nos preocupar com as coisas desse mundo. Apesar que as coisas do mundo mexem com a nossa vida, tem coisas que a gente não tem como simplesmente deixar para lá. Nós somos pessoas responsáveis, mas não podemos viver em função das coisas desse mundo. Quem está entendendo isso aqui?
Não podemos viver em função das coisas desse mundo. Eu não posso dizimar, não posso ofertar, esse mês não vai dar, porque as contas vieram mais do que eu imaginava, e se eu dizimar e ofertar ou investir no reino de Deus, vai faltar. Então eu estou baseando a minha vida nas coisas desse mundo, e a ansiedade, que é o excesso do futuro, começa a dominar o meu coração, e eu passo a viver de acordo com as coisas desse mundo. Nós precisamos ter uma vida organizada financeira, mas nós precisamos aprender com a palavra a depender de Deus, que Ele é quem provê, que Ele é quem cuida de nós. Mateus capítulo 6, Jesus vai trazer exatamente a receita. Jesus, o maior dos psicólogos e psiquiatras do mundo. Não estou dizendo que não podemos buscar, até porque eu estou estudando para ser também psicólogo. Minha esposa acabou de se formar. Mas eu estou dizendo que Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus que é a palavra, que por meio dele foi criada todas as coisas, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, nem pelo que haveis de comer. E ele finaliza o capítulo 6, como está estruturada aqui a Bíblia, dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você entende isso? Então a intimidade gera confiança e dependência. Provérbios, Salomão escreve assim, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor. Se puder colocar o texto aqui na tela, eu quero que você leia comigo esse texto aqui. Está aí? Não, mas eu vou ler aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, que coisa mais bela. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você consegue imaginar a sua vida agora debaixo da proteção do Espírito Santo, guardado pelo Espírito Santo? Quando o Senhor disse que enviaria outro Consolador, Ele estava falando do Paracletos, aquele que vai andar junto, aquele que não vai nos desamparar. É isso, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Quando nós confiamos o coração, confiamos no Senhor de todo o coração, e quando não nos apoiamos no nosso entendimento, ou seja, no que eu sei, me apoio na minha intelectualidade, me apoio na minha profissão, me apoio naquilo que eu recebi de conhecimento. Quando eu me apoio nessas coisas, eu vacilo os meus pés. Mas se eu confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer Ele em todos os meus caminhos, Ele endireitará as minhas veredas. Então essa confiança, irmãos, nasce quando ouvimos a voz e percebemos sua fidelidade em todas as coisas, pequenas ou coisas grandes. Diga assim: eu preciso ver as coisas pequenas que Deus faz. Porque tem gente que só vê coisa grande. Meu Deus, Deus fez algo grande na vida do irmão, mas não vê que Deus está fazendo coisas todos os dias na sua própria vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que nós devemos orar em todo tempo, orar ao Senhor em todo tempo e ser grato em todas as circunstâncias. Em todo tempo devemos ser gratos ao Senhor, amém? Segunda coisa que é um benefício da intimidade com Deus: intimidade desenvolve caráter. Uma pessoa que se envolve com o Espírito Santo, ela é transformada. Você há de convir comigo que uma pessoa que entrega a vida a Jesus e ela tem uma experiência com o Espírito Santo, ela muda, sim ou não? Sim. Quantos aqui, não precisa responder, mas quantos aqui eram alcoólatras? Quantos aqui vieram de uma vida de prostituição, de pecados horríveis, que achavam até que não tinha mais jeito para a sua própria vida? Talvez tem muitos aqui que quando veio para Jesus disse: olha, eu vou, mas eu não sei se tem jeito para mim. Quando começa a se envolver com o Espírito Santo, tem uma experiência com Deus, ele é transformado no caráter.
A pessoa mentia, deixa de mentir. A pessoa que era ignorante, passa a ser manso, sim ou não, irmãos? Isso é mudança, é transformação. Quando eu me envolvo com o Espírito Santo, então a intimidade desenvolve caráter. O que nós precisamos entender é que nós não podemos estacionar. Por isso nós devemos estar todos os dias nos pés do Senhor. Por isso devemos buscar a Deus em todo o tempo. Porque se a gente deixa a carne velha, ela volta. A nossa carne, as nossas antigas práticas querem voltar, querem nos dominar. Por isso que está escrito em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito diz a palavra, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, fruto de alguém que está cultivando um relacionamento com Deus. Então ela passa a ser transformada todos os dias. Talvez muitos não sejam transformados automaticamente. Paulo, ele teve uma transformação incrível, o apóstolo. Mas talvez a gente não tenha o mesmo processo. É subjetivo o processo para cada um. Mas eu quero dizer para você que todos os dias o Espírito Santo nos mostra as nossas falhas. Sim ou não, irmãos? Quando a gente vai para o secreto, vai ler a Bíblia, sem pretensões humanistas, mas simplesmente por causa da beleza dele, porque eu tenho prazer em me relacionar com ele. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, começa a ver, meu Deus, como eu estou falhando, meu Deus, como eu estou errando nessa área, meu Deus, como eu falei com fulano, com cicrano, eu tenho que voltar lá. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É Ele que nos mostra os nossos pecados. Ele que vem nos ensinar, porque Ele é mestre. Ele cumpre a função que Jesus fazia. Por isso Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Pai enviará o Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias. Então o Espírito Santo, Ele está conosco, esteve naquela época, no primeiro século, e está conosco todos os dias. O seu amigo, o Espírito Santo, está dentro de você. Quanto mais você cultivar intimidade com Ele, o caráter dEle é desenvolvido em você, e cada vez mais você vai se parecer com Jesus. Porque essa é a função do discípulo, é se parecer com o mestre. Essa é a função de alguém que está aprendendo, é se tornar parecido com aquele que está ensinando. E Jesus, Ele veio para manifestar o caráter do Pai. Em terceiro lugar, a intimidade nos capacita para a obra. Quantos querem ser mais usados na obra do Senhor? Quantos querem ser usados para grandes obras? Obras maiores, amém? Essa cidade vai ser impactada pelo poder do Evangelho, não por causa de uma igreja, mas por causa do povo de Deus, que está fluindo desse lugar, por causa de você, que vai ser uma tocha acesa. Talvez você vai pregar em lugares que pessoas vão se converter, e não vão congregar aqui, e está tudo bem, porque a nossa missão é pregar o Evangelho. Se vier para aqui melhor, né, pastor Mauro? Mas talvez não vai. Eu ganhei já pessoas para Jesus que não são minhas ovelhas, e que estão frutificando muito em outros rebanhos. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos preciosos, que eu tive o privilégio junto com a minha esposa de ganhar para Cristo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão: a intimidade nos capacita para a obra. Talvez você está aqui e diz, pastor, eu sou tímido. Meu irmão, eu não tinha condições nenhuma de pegar no microfone. Eu cresci numa igreja que dava oportunidade, e aí a gente era forçado a ter oportunidade. Fulano de tal está com a oportunidade, e aí lá vai eu, tremendo, irmãos, tremendo. Cresci na igreja, sempre tinha oportunidade, mas nunca me acostumei. E eu tinha certeza que eu nunca ia pregar. Era uma coisa que eu queria, mas eu tinha certeza que eu nunca ia fazer, porque eu sempre fui muito tímido. Eu era aquele menino, sabe, que não gostava de estar com muita gente. Mas um dia eu comecei a buscar o Espírito Santo, e Ele começou a me mostrar coisas maiores. E a intimidade nos capacita para a obra.
A intimidade nos capacita. Assim como Barnabé e Saulo foram separados para o ministério, enquanto eles jejuavam e oravam, conforme a gente viu em Atos 13, Deus nos capacita, irmãos, e nos direciona à medida que desenvolvemos intimidade com Ele. Não há obra sem preparação, e não há preparação sem comunhão. Não há obra sem preparação, e não há preparação sem comunhão. A pastora Cristiane compartilhou sobre comunhão hoje pela manhã. Comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo. Não há obra sem comunhão com o Espírito Santo, sem buscar o Senhor. Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos criação de Deus para realizar boas obras, amém? E por último, em último lugar, que eu quero compartilhar aqui hoje, a intimidade traz discernimento. Diga, a intimidade traz discernimento. Esse é um dos benefícios, irmãos, que eu fico mais perplexo. A intimidade traz discernimento. A pastora Cristiane contou inclusive uma experiência que ela teve lá em São Paulo, nessa última conferência que a gente foi lá, e foi incrível. Ela contando hoje pela manhã, ela leu, né, e já ouviu o pastor Luciano Subirá falar tantas experiências, né, de o Espírito Santo dizer e mostrar coisas assim, do dia a dia. E aí a pastora Cristiane, se importa, pastora? A pastora Cristiane falou que estava lá em São Paulo agora, e queria ir comprar algumas coisas numa loja, e os irmãos tinham ido lá para a rua 25 de março, né, de março, e aí os irmãos lá já tinham ido e voltaram e disseram que a loja era boa, que tinha promoção. A pastora ama promoção, viu, gente? Pastora Cristiana, se você tiver loja, bota o nome promoção, chama a pastora Cristiana. Ela ama esse nome, promoção. Aí ela ficou, meu Deus, eu quero ir nessa loja. Aí foi com o pastor Marcos, só que muita loja lá em São Paulo. Aí ela fez: Espírito Santo, me mostra onde é. Aí disse: Marcos, vamos por ali. E aí foi com o pastor. Depois chegou, ela disse: é aqui. Aí o pastor: não, Cristiane, é aqui. Aí foi, ligou para o pessoal, mostrou lá e disseram: é essa loja aí mesmo. Uma coisa simples, sabe? Tem gente que só acha que o Espírito Santo, ele não vai falar assim, coisa do dia a dia. Ele fala. Ele é uma pessoa, ele é o melhor amigo, ele é a melhor pessoa para a gente confiar. Então, se eu confiar nele e desenvolver um relacionamento com ele, um dos benefícios é a intimidade. Vai trazer discernimento. Discernimento para quê? Para tomar decisões acertadas, para fazer uma coisa que talvez eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer. Ouvir a voz de Deus nos ajuda, irmãos, a distinguir entre a vontade do Espírito e as distrações do mundo, porque são muitas coisas para nos distrair. Olha só, vou repetir isso. Ouvir a voz de Deus nos ajuda a distinguir entre a vontade do Espírito e as distrações do mundo. Isso nos dá entendimento claro para tomarmos decisões que glorifiquem a Deus. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quando o Espírito Santo fala, as ovelhas conhecem, as ovelhas ouvem, as ovelhas entendem, porque conhece o pastor, o nosso pastor supremo. Nós ouvimos, nós buscamos, e vai sendo destravado os ouvidos. Os olhos espirituais vão sendo abertos para coisas maiores. A busca intencional por Deus nos faz ouvir com clareza a voz de Deus e ter. E aí eu finalizo com isso. A busca intencional por Deus nos faz ouvir com clareza a voz de Deus e ter. Diga: ouvidos sensíveis. Diga mais forte, irmão. Diga: ouvidos sensíveis. Diga: quebrantamento, humildade, sabedoria, coragem, ousadia. Quantos querem essas coisas? Busque o Espírito Santo intencionalmente, intensivamente, incessantemente, né? Deus nos chama para uma vida de comunhão contínua com Ele.
E essa relação não é restrita apenas a momentos específicos de oração, mas deve ser um estilo de vida. Buscar a Deus deve ser um estilo de vida. Ele deseja, irmãos, que o busquemos de todo o coração, como a gente viu lá em Jeremias 29:13. E vocês me buscarão de todo o coração, e eu vos ouvirei. Então, quando a gente busca de todo o coração, nós passamos a experimentar, diga, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Fique de pé em nome de Jesus.